Boa noite. Vamos lá. Para a nossa aula de química, nós vamos falar do átomo. Pessoal, quem começou a fazer o primeiro estudo da matéria e chegar a essa conclusão de átomo foram dois filósofos gregos, Leucipo e Demócrito, 400 anos antes de Cristo, aproximadamente. Tá? Bom, o que Leucipo e Demócrito pensaram? O que eles fizeram? Como que eles chegaram a essa conclusão? Bom, eles pensaram assim, se eu pegar uma substância e for dividindo, eu vou chegar numa partícula que chama-se partícula fundamental da matéria, que é o átomo. Como assim, professor? Então imagina que eles pegaram um pedaço de madeira e dividiram. Pegaram essa divisão, dividiram novamente. Pegaram e dividiram novamente. Foram dividindo, que vai chegar até um certo momento que eu não vou conseguir dividir mais. É lógico que eles não conseguiram chegar nessa partícula, né? Mesmo porque 400 anos antes de Cristo. Então, como eles eram filósofos, e filósofo pensa muito, né? Então, que eles chegaram à conclusão o quê? Que vai chegar um certo momento que eu não vou conseguir mais dividir a matéria. Ou seja, eu vou chegar na parte fundamental da matéria, que é o átomo. Tudo bem? Tudo ao nosso redor é formado por átomos. Tá? O oxigênio que a gente não vê é formado por átomos. Minha camisa é formada por átomos. Minha barba, meu rosto, o computador, tudo é formado por átomos. E quando eu junto esses átomos, eu tenho um conjunto de átomos, eu formo uma molécula. Quando eu tenho um conjunto de moléculas, eu formo uma substância. E todas as substâncias relacionadas àquilo é a matéria. Tudo bem? Aí vocês já aprenderam, a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Sim, matéria tem massa e ocupa lugar no espaço. Se a matéria tem massa e ocupa lugar no espaço, significa que o átomo também tem o quê? Massa, porque a matéria é formada por átomos, tá bom? Por que tem esse nome, professor? Átomo. O átomo é um prefixo, o átomo é uma palavra grega, né? O A é um prefixo grego de negação, não. Então, A é não. E tomou, divisível. Átomo, não divisível. Hoje em dia, nós sabemos que o átomo pode ser dividido. Entretanto, manteve-se ainda o nome átomo, por convenção, tá? Ou seja, convém a todos manter o nome átomo. Tudo bem? Então vamos falar um pouco mais do átomo. Bom, com estudos posteriores, descobriu que no átomo existem partículas subatômicas. Quando você estiver lá no ensino médio, a gente vai falar mais detalhadamente sobre essas partículas subatômicas. Nesse momento, a gente vai falar algumas características delas agora, tá? Por algum momento. Então, olha só. Essas partículas subatômicas são chamadas de prótons, nêutrons e elétrons. Tá? Os prótons e os nêutrons são partículas que estão localizadas no núcleo de um átomo. Tá? Então, olha essa figurinha aqui do lado. Então, no núcleo do átomo estão os prótons e os nêutrons. E os elétrons estão localizados na eletrosfera. O que seria essa eletrosfera? É a região provável de nós encontrarmos um elétron. Ele fica circulando ao redor, fica orbitando ao redor do núcleo. Ou seja, ele fica ali girando ao redor do núcleo. Tudo bem? Mas, professor, como que ele fica girando ao redor do núcleo? Ele não sai? Bom, ele não sai por quê? Porque, na realidade, o que vai diferenciar essas partículas subatômicas? Elas vão se diferenciar por duas características: massa e carga elétrica. Massa e carga elétrica. Os prótons, por exemplo, são partículas subatômicas que têm carga positiva. Os elétrons têm carga negativa. E os nêutrons não têm carga, eles são nêutrons. Nêutrons, sem carga elétrica. Tudo bem? Então, o que faz com que os elétrons fiquem ao redor do núcleo de um átomo? Bom, se elétron tem carga negativa e próton tem carga positiva, gente, quando tem cargas opostas, o que acontece com eles? Eles se atraem. Então a carga positiva atrai a carga negativa. Tudo bem? Então,
Elétrons têm carga negativa, prótons têm carga positiva e nêutrons não têm carga. Ok? Bom, e a massa dessas partículas subatômicas? As massas, tanto a massa quanto a carga, nós falamos que são massas relativas e cargas relativas, tá? Mais para frente, nós vamos entender melhor o que seriam essas cargas e massas relativas. Bom, o próton, nós vamos falar que ele tem carga, aliás, desculpa, ele tem massa 1. E o nêutron tem carga, tem massa 1. E a massa de um elétron é 1 sobre 1840. Então, a massa de um átomo, ela é basicamente a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Por quê, professor? Porque a massa de um elétron, ela é muito pequena. Ela é 1840 vezes aproximadamente menor que a massa de um próton e de um nêutron. Então, ela é uma massa muito pequena, ela é quase insignificante em um átomo. Tudo bem? Bom, o que nós vamos estudar nesse momento? O número de partículas subatômicas, ou seja, o número de partículas que tem um átomo, o número de quantos prótons ele tem, quantos nêutrons ele tem, quantos elétrons tem esse átomo, ou o átomo que nós vamos estudar. Tá? Então, o que é o número atômico? O número atômico é a quantidade de prótons que tem no núcleo de um átomo. Então se um átomo ele tem 10 prótons, significa que no núcleo dele tem 10 prótons, ou seja, que o número atômico que nós representamos pela letra ali, ó, ali, Z é o número de prótons de um átomo. Então, o número atômico nós representamos pela letra Z. Tudo bem? Desculpa. O número de massa de um átomo, que nós representamos pela letra A. O que é a massa de um átomo? Se nós voltarmos aqui o slide, olha só. A massa de um átomo, como nós falamos, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Então se eu somar o número de prótons com o número de nêutrons, eu vou ter o quê? A massa de um átomo. Então a soma do número de prótons com o número de nêutrons do núcleo de um átomo, nós vamos ter a massa de um átomo. Professor, mas e os elétrons? Como o professor falou, o elétron tem uma massa muito pequena em relação aos prótons e aos nêutrons, ou seja, a massa dele é insignificante num átomo. Então, nós chegamos à conclusão que a massa de um átomo, ela está basicamente em seu núcleo. Tudo bem? Tudo bem? Muito bem. Como que nós representamos esse elemento químico? Como que nós representamos esse átomo? Tá? Desta maneira. Então, vamos pensar aqui num elemento X, elemento químico X qualquer, tá? Genérico. E aqui, sobrescrito, nós vamos ter a massa dele e subscrito o número atômico dele. Vamos ver um exemplo com o elemento químico sódio. O elemento químico sódio, representado por Na, nossa, professor, mas o que tem a ver sódio com Na? Então vamos lá. Os elementos químicos eles foram nomeados por algumas características, e principalmente por ser palavras em latim, em homenagem a alguém ou algum lugar, ou alguma coisa. Por exemplo, o sódio é Na, por quê? Porque ele vem do latim natrium. Natrium, ó, Na, natrium. O polônio, por exemplo, ele é homenagem à Polônia. O califórnio é homenagem à Califórnia. O germânio é homenagem à Germânia. E assim por diante. O Einstein é homenagem ao Einstein. Tudo bem? Muito bem. Então, como que nós representamos esse elemento químico? Aqui nós vamos colocar o Na. Lembrando que a primeira letra, quando eu tenho um elemento químico representado por duas letras, né? A primeira é maiúscula e a segunda é minúscula. Sempre. Nunca coloca N maiúsculo, A maiúsculo. A primeira letra é maiúscula e a segunda letra é minúscula. Aqui em cima nós vamos colocar o número de massa desse átomo e embaixo nós vamos colocar o número de prótons, ou o número atômico desse átomo. Então, em cima é a massa, é o A, e embaixo é o número atômico. Olha aqui.
a massa e o número atômico. Tudo bem? Muito bem. O que significa esses números? Bom, o número de massa quer dizer o quê? Que nesse átomo existem 23 partículas no seu núcleo. Tudo bem? Lembrando que no núcleo eu tenho o quê? Prótons e nêutrons. E, deixa eu colocar aqui, o número atômico desse átomo é 11. O que quer dizer isso mesmo, gente? O número atômico é o número de prótons que esse átomo tem. Então, se o número atômico é 11, significa que ele tem quantos prótons? Isso aí, 11 prótons. Se ele tivesse número atômico 13, ele teria quantos prótons? 13 prótons, e assim sucessivamente. Tudo bem, gente? Tranquilo? Muito bem. Essa foi a primeira nossa pequena aula de química. Logo nós faremos, o professor vai gravar mais aulas e vai passar para vocês. Eu vou passar na agenda digital quais atividades vocês vão fazer relacionado a essa videoaula. Beijão para vocês e até a próxima aula. Só mais um adendo, rapidinho, só para o professor resolveu colocar aqui. Vamos falar só mais uma coisinha. O que é o elemento químico? O elemento químico é o conjunto de átomos com o mesmo número atômico. Como assim? Todos os átomos de ferro têm o mesmo número atômico, ou seja, têm o mesmo número de prótons. Todos os átomos de oxigênio têm o mesmo número atômico, tá bom? Só para vocês não esquecerem. Beleza, gente? Obrigado, até a próxima aula.